Boa noite, pessoal. Hoje estamos recebendo o nosso querido irmão Edivaldo César para falar sobre a contribuição da dor no crescimento espiritual. Estamos na Casa de Caridade Coração de Maria e já vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início à palestra. Aqueles que quiserem fechar os olhos podem fechar, se comuniquem com a música, e podermos entrar no clima de uma expansão da nossa mente. E vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine nesse momento, expandindo a nossa consciência, para percebermos as palavras proferidas por Edivaldo César sobre esse assunto tão bom e esclarecedor, sobre principalmente o momento em que vivemos. Que a luz de Jesus possa traduzir em nós paz, tranquilidade, amor e cura. Agradecemos a Deus pela vida, pelo dia de hoje. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, desconhecidos, por tudo que temos e tudo que somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja e assim será. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Quando você for falar com esse microfone, coloque assim, porque assim às vezes ele dá interferência aqui, tá bom? Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Maria Santíssima, derrame seu amor incondicional sobre os nossos sentimentos. Nós estamos aqui com esse propósito, né? Da nossa mudança. O tema, como foi falado aqui no início, a contribuição da dor no crescimento espiritual. Será que a dor nos auxilia a crescer espiritualmente? Será que a dor tem o objetivo de fazer com que nós, espíritos, saiamos do lugar comum e demos um salto de qualidade? Uma coisa é certa, né? A dor existe. Nós convivemos aqui no planeta Terra com várias espécies de dor. Mas quando nós falamos de dor, lembramos exatamente, logo, da dor física, não é verdade? A dor física é aquela que incomoda qualquer órgão do corpo, que faz com que nós busquemos o auxílio necessário para reabilitar essas energias, para que as coisas voltem ao normal. Mas existe também a dor moral. A dor moral que é causada pelas paixões, pelos vícios, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela mágoa, que é aquela que nós guardamos no íntimo, ninguém vê, só nós é que sabemos, e Deus que sabe de tudo. Mas tem consequências perigosíssimas. Quantas vezes as pessoas estão passando por determinadas dificuldades, com tremores no corpo, palpitações, pressões oscilando o tempo todo, e diz, eu não perdoo fulano de jeito nenhum. Porque quem perdoa é Deus. E quando se lembra daquela mágoa, tem alguns que chega a carne do corpo tremer, não é verdade? Pois é. Lá um dia aparece algo nesse corpo físico e a pessoa vai para o médico. O médico que analisa a matéria, faz todos os exames e não encontra nada que possa garantir que é causa ou efeito do que ela está sentindo.
porque fica acumulado na consciência do ser, mas afeta o corpo primordial que nós utilizamos, que se chama corpo espiritual, perispírito, pela doutrina espírita, que é muito sutil. É igual a um filme. Vibrou, plasmou, ficou, guardou. Com o tempo, pode passar para o corpo físico e gravar algumas lesões. Então, a dor física existe, a dor moral, emocional, psíquica, que pode também travar, na grande maioria de nós, é o que está entravando o nosso progresso espiritual. Nós vamos ver aqui por quê. Então, existe a dor física. Por que não incluímos a possibilidade? Quando eu perguntei aqui, será que a dor contribui para o nosso crescimento espiritual? Muitas pessoas balançaram a cabeça, né? Porque tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, infelizmente ainda é assim. Ai de nós se ela não existisse. Porque nós sairíamos por aí, quando está tudo bem. Quem se lembra de Deus? Pouquíssimos, né? Quando 2020 chegou, que trouxe a pandemia do Covid-19, que todos nós ficamos acuados em casa, em algum lugar, nem os familiares podíamos ver, a não ser graças à tecnologia divina que está aqui na nossa frente para que nós pudéssemos nos conectar. Mas nós chamamos por Deus, que não foi brincadeira, não é verdade? Jesus, então, nem se fala. Verdade. Por quê? Porque nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos amedrontados, tanto de contribuir para pegar o vírus dentro de casa ou passar para alguém, como também da nossa própria situação. Então, tudo isso faz parte da dor no planeta Terra. A obra fundamental da codificação, o Livro dos Espíritos, nos fala dos flagelos destruidores que ainda são necessários nos nossos meios. À medida que nós vamos evoluindo, vamos melhorando, não vão precisar mais passar, porque faz parte do processo. Então, quem cria a dor é Deus ou somos nós, os espíritos? O que vocês acham? Carrega ela em si alguma função positiva? Deve ter uma função positiva. Não faz parte da pedagogia divina. Não faz parte da lei divina. A misericórdia divina é tão sábia que ela utiliza os nossos erros para servir de guia e modelo para a nossa evolução espiritual, para que a gente transforme como uma mestra, porque na lei divina só existe o amor. Por isso que nenhum ser vai continuar ainda na maldade, na violência, na perseguição. Que isso é temporário. Que Deus nos dotou da capacidade de a gente evoluir o máximo possível para que sejamos felizes. Então, essas são as reflexões que nós estamos fazendo aqui essa noite. A dor que é relacionada ao corpo é um sofrimento físico desagradável, penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Mas existe também a dor moral, como eu falei aqui. De onde é que ela vem? É um sentimento desagradável, padecimento de mágoa, de pesar, de amargura, que ocorre no íntimo e na consciência do indivíduo. E às vezes ninguém sabe. O indivíduo guarda lá em si próprio, com o tempo vê a necessidade de buscar um auxílio para resolver a situação. Porque isso aniquila a vida do espírito no corpo físico. Ao invés de nós darmos saltos de qualidade, nós ficamos presos, temporariamente, parados no tempo, aguardando que a lei divina venha e nos dê um empurrão para frente, para que a gente possa caminhar. Então, a dor, geralmente, na verdade, e sempre, ela é criada por nós, espíritos. Então, quando é que a dor existe? Quando nós, em qualquer outra encarnação, ou nessa que estamos aqui agora, nas nossas mãos, projetamos, fazemos, arquitetamos algo que vai contrário com a lei divina. Os Espíritos nos dizem que nós, espíritos, temos a lei natural como a única para a nossa felicidade. Que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei. E quando é que nós nos afastamos da lei? Quando qualquer ato nosso é contrário
É o que se chama de bem e mal. E Kardec perguntou, e o que é o mal? Eles disseram, é o afastamento da lei. Todo indivíduo que se afasta nos seus atos da lei divina está praticando o mal. E o mal é onde o bem não existe. Porque não adianta não fazermos o bem e dissermos que eu não faço nem bem nem mal, não prejudico ninguém. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Mas se nós deixarmos o espaço aberto, isso é mal. Sabe por quê? Porque todos nós somos espíritos atuantes, pensantes, inteligentes, que estamos aqui ou em qualquer outra parte como agentes de Deus, para que nós possamos operar. Por isso que a dor ainda existe no nosso meio e no nosso caminho. E por que existe a dor entre nós, as criaturas do planeta? João Evangelista, aquele que andou próximo de Jesus, no capítulo 16, ele anota com uma fala de Jesus que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, o mestre, o modelo e o guia do planeta Terra, o co-criador do planeta, para que nós pudéssemos um dia aqui estar, sob a orientação dele, evoluindo nessa escola, ele já anunciava no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. O consolo só vem depois que a aflição passar. E por que a aflição? Por que é que nós não estamos em outro planeta, onde os espíritos são mais felizes? Porque a nossa condição ainda é essa: expiações e provas, que todo mundo aqui ouve bastante. Nós estamos espiando. Então, é defeito espiar? É feio espiar? Não. Faz parte da escola divina. Espíritos, no 2º capítulo da escala evolutiva, nós estamos espiando, ou seja, tomando um banho de luz para deixar transformado o passado. Que o nosso irmão Chico dizia que ninguém pode voltar ao passado para fazer novamente, né? Mas, a partir de agora, nós podemos fazer um novo capítulo dessa novela que nós estamos vivendo agora. E não é proibido, todo mundo pode. Então, com esse processo, com esse pensamento, nós vamos adiante. Então, ele diz, bem-aventurados os aflitos, está lá nas bem-aventuranças. Por quê, mestre? Porque os aflitos de hoje são os arrependidos de ontem. Arrependido de quê? Do que a gente deveria ter feito e não fez, e do que nós fizemos mal feito pelo estado que nós nos encontrávamos. Então, hoje nós estamos aqui, refazendo, reconstruindo, melhorando a nossa vida e cuidando de nós como espíritos que somos, usando um corpo físico, que é a indumentária carnal, para estarmos nessa escola que se chama Planeta Terra. A Terra é considerada um educandário, onde nós aprendemos, uma oficina de trabalho, onde nós trabalhamos, um presídio onde nós estamos e só sairemos daqui quando não tivermos mais necessidade, e uma grande oficina de trabalho também, como hospital. E no hospital só ficam os... Exatamente. Nós ainda somos doentes moralmente. E o médico que está nos acompanhando, quem é? Jesus de Nazaré. É o grande médico de almas. Está nos acompanhando, tomou essa tarefa nas mãos do Pai e diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Na linguagem dele, naquela época, mais de 20 séculos atrás, porque lá, como no hoje, todo mundo sabe que é uma ovelha. E os rebanhos são formados de ovelhas, né? Então, nenhuma das ovelhas, nas parábolas dele, tinha 100. Uma ovelha se perdeu pelo mato. Deixou o rebanho dos 99 e foi buscar aquela. Porque todas as ovelhas são importantes para estarmos abrigados nesse grande aconchego do Pai. Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, que fala das bem-aventuranças aos aflitos. É o maior capítulo do Evangelho. E não é por acaso, né? Fala de provas, de expiações, de esquecimento do passado, de mágoa, de rancor, de melancolia, de egoísmo, de ódio. Fala do remédio que nós precisamos. E eles dizem assim: quanto maior é o mal,
mais amargo é o remédio. É assim? O médico diz, olha, vai doer, mas vai curar. E a gente toma. Olha a vacina quando surgiu. Todo mundo foi dar o braço para tomar. Quantos tivessem, né? Que ninguém queria mais passar por aquele processo. E alguns retornaram ao plano espiritual, dentro das leis justas e sábias, e outros nós estamos aqui cuidando de nós mais perfeitamente, como espíritos que nós somos e não matéria. Então, por que muitos sofrem? Estamos em expiações, já disse que é expiar. É vivenciar experiências que foram feitas em qualquer momento que não foi agradável. Jesus já dizia, e continua dizendo, quando perguntaram para ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz, o primeiro é amar ao próximo como a si mesmo. Esse está atrelado a um que é fundamental, que é a causa primária de tudo, a inteligência suprema. Deus acima de tudo. E o próximo como se fosse nós mesmos. Aí vem a doutrina e diz, todos nós somos centelha de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, significa dizer que Deus cria os seres espirituais emanados dele próprio, mas sempre seremos criaturas. Por isso o outro é uma extensão de nós. E aí o mestre pede, ame o próximo como se fosse você mesmo. Na hora nós não entendíamos por que ele dizia assim, mas hoje nós já estamos na convivência, principalmente familiar, buscando equilibrar essa convivência com todos, para que a nossa vida física, mental, emocional, espiritual tome um novo rumo. Porque estamos corrigindo faltas que cometemos em uma existência anterior. Porque a lei divina é justa. Lá no Evangelho ele diz assim, olha, se está acontecendo alguma coisa que a gente não conhece desta encarnação, possivelmente deve estar na encarnação passada. Aí ele diz, por que eu não lembro? Graças a Deus que a gente não lembra. Graças a Deus. É outra lei que se chama esquecimento do passado. O passado está lá, deixa lá, já passou, ninguém mexe. O que nos interessa agora é esse presente que nós estamos vivendo aqui, construindo um novo futuro. Isso aí que é importante. Mas tem pessoas que dizem, não admito, não acredito, pode não acreditar, pode não admitir, reencarnação é uma lei, não é lei humana, é lei divina. Então estamos todos nós aqui submetidos, porque reencarnação independe de crença, independe de religião. É o processo que a divindade utiliza para que os espíritos saiam da simplicidade e da ignorância, como fomos criados, e alcancem a perfeição espiritual. Seja um espírito luz, como é Jesus de Nazaré, nos orientando. Essa é a nossa meta. E quem vem nos revelar, o próprio mestre já dizia, só que ele não falou tão claramente, porque nós não tínhamos ainda condições de entender. Mas há 166 anos atrás, quando a codificação espírita foi lançada através do Livro dos Espíritos, eles disseram, a humanidade agora já pode saber e lembrar de onde veio, para onde vai e por que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui agora, nessa hora, nesse momento, buscando cuidar de nós espiritualmente. Porque tudo que aparece no físico é consequência do nosso comportamento espiritual. E nós já sabemos disso. Então nós estamos caminhando para construir um novo tempo. Se a reencarnação não existisse, Deus seria injusto. Ele estaria dando privilégio para uns, como a saúde, e prejudicando outros com a não saúde. Está lá na lei de justiça, amor e caridade, no Livro dos Espíritos. Então, alguns admitem, dizendo que saiu daqui, acabou, não volta mais. Vai para o sofrimento eterno, que é pior, nem imagina. Deus cria seres como nós, no nível que nós nos encontramos, nós já nos gostamos. Tem pessoas, membros da família, membros, colega de trabalho, simpatia entre espíritos, e depois tudo isso deixar de existir. Com que objetivo? E o que é pior? O indivíduo que não procedeu bem,
nesta encarnação, que pode durar até 100 anos que seja ou mais, vai queimar no fogo eterno do inferno. Já não concebemos mais essas ideias, porque Jesus veio, os profetas vieram antes dele, depois veio Jesus, dizendo: eu não vim destruir a lei, não, eu vim dar cumprimento. Quando ele retorna, ele diz: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará o quê, mestre? Um outro consolador. Para quê, mestre? Para que fique com vocês eternamente. Quem? Ele diz: o Espírito de verdade, que vocês ainda não conhecem, mas um dia vão conhecer. Então, esse conhecimento, esse esclarecimento, esses estudos que nós estamos fazendo, estão iluminando a nossa consciência, como bem disse nosso irmão na prece, rogando a Jesus que nesse momento nós ampliemos a nossa capacidade de compreensão para que esses ensinamentos encontrem morada em nós. E aí nós já não seremos os mesmos. E um dia o Consolador chegou, está consolando porque está esclarecendo a todos nós. Então, a lei divina, através da reencarnação, é justa, amorosa para com todos, porque não tem diferença. Fazem parte de nossa existência a dor física, a dor moral, pode possuir em si alguma função positiva. Nós vamos começar a perceber que função positiva é essa. Tem um velho ditado que minha avó usava, não sei se vocês conhecem, que diz que quem não ouve sossega. Todo mundo sabe, tá vendo? A lição nós sabemos de cor, a gente só precisa aprender. Sossega, rapaz, sossega, não sossega. Quando faz que deu problema, vai para cima de uma cama, aí todo mundo vai visitar. Ó, coitado, coitado, então é a coisa mais certa. Diga-se de passagem, ditados populares estão ligados, atrelados também à lei divina. No popular, se nós pararmos para pensar, para refletir, nós vamos perceber. Não nos seria mais conveniente que não existisse dor? Não seria melhor? Lógico, né? Lógico, ninguém gosta de sofrer. E ninguém está aqui para sofrer. Ninguém está aqui para pagar coisa alguma. Algumas pessoas, quando se referem à reencarnação, que não conhecem o mecanismo, aí dizem: então eu estou aqui para pagar, é para sofrer. Pagar o quê? A quem? Né? Nós não estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para evoluir. O objetivo da reencarnação é promover o espírito no desenvolvimento de suas potencialidades. Agora, nesse trajeto, nesse processo, nós encontramos pela frente tudo aquilo que seja necessário para a gente dar um salto de qualidade. Certa vez eu vi alguém fazendo a comparação da reencarnação dizendo assim: é considerado como eu viajei para um outro país e fui passar um período lá na casa de um amigo. E na hora da bagagem, eu trouxe algo que não era meu, era do amigo. Só me dei conta quando cheguei aqui. Mas eu já me propus um dia devolver, porque não me pertence. Então fica tudo reconciliado, fica tudo harmonizado. Eu achei bastante interessante. Então nós estamos aqui para fazermos o que nós precisamos fazer. Nenhum de nós estamos aqui sem planejamento reencarnatório. Existe uma equipe de espíritos ligados a nós, que são bem mais evoluídos, que planejaram esse processo para esse encarne de agora. E cada um tem uma tarefa a cumprir, tem algo a fazer, porque Deus deseja assim. Porque somos nós que fazemos a nossa própria evolução. A perfeição é lei. Estamos fadados, estamos destinados, mas não são eles que vão fazer. Somos nós que temos que dar esse salto de qualidade. Então seria melhor mesmo que não existisse dor. Um dia não vai existir. Antes de eu conhecer a doutrina espírita, há muitos anos atrás, né, eu me questionava muito por que as pessoas sofrem. Por que morrem pessoas de diversas maneiras diferentes? Tem aqueles que nascem e morrem imediatamente. Tem outros que não chegam nem a nascer. Tem outros que morrem pela idade do corpo. Tem outros que são assassinados. Tem outros que são atropelados. Para mim, isso era um parafuso. Com o tempo, depois eu conheci a doutrina e vim compreender
que cada espírito passa pela experiência que lhe é necessária. Sim. Um dia, quando não estiver mais esse desajuste, esse desequilíbrio, será considerada a morte natural de quem? O desgaste do corpo físico, como nosso irmão falava aqui no início. Esse corpo material não é o primeiro e nem é o último. Ele tem propriedade, se desgasta, ninguém vai ficar no corpo para sempre, mesmo porque a nossa natureza espiritual não comporta. À medida que nós vamos evoluindo, o espírito demora menos tempo na matéria. Mas como ainda somos muito apegados, a gente tem medo de voltar. Mas é por apego. Mas nós estamos exercitando a prática da caridade, que vai auxiliando nós irmos desapegando de tudo que a gente pensa que é nosso. E não é. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, devendo ele progredir, os males aos quais está exposto são estimulantes para o exercício de sua inteligência. Olha como ele coloca isso. As faculdades físicas, morais, iniciando na pesquisa. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade levaria à procura de melhorar o mal. O exemplo, quando procuraram de se estimular, criar uma vacina para resolver a situação. Se não houvesse, não precisava. Quantos se debruçaram como cientistas e hoje ainda continuam nos laboratórios fechados, buscando elementos que possam melhorar a nossa vida física, tanto no planeta quanto no corpo. E ele afirma lá no Livro dos Espíritos, senão nós iríamos entorpecer na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. Então, eis uma principal função da dor no nosso meio, que na verdade doer um dedo, a gente vai para o médico para saber o que está doendo, né? Se não doesse. Os Espíritos nos dizem que no nível que nós nos encontramos, se nós não sentíssemos sede, nem água nós tomaríamos para manter a máquina física, imagina. Porque não tem sabor, né? Tem que dar prazer quando nós estamos com sede, já são os órgãos dizendo, apelando para que a gente tome, porque faz parte e é bom. Então, tudo Deus atrelou um prazer para nos chamar a atenção e a gente cumprir. Porque ainda não sabíamos que faz bem dessa forma. E continuando, ele diz, a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Então, ainda é assim, aonde, em que meio, em espíritos medianos, nós é que estamos em expiações e provas. O planeta não tem nada a ver. O planeta é matéria, está evoluindo materialmente pela lei do progresso, recebe de nós pensamentos, emoções, sensações, influências, vibrações, energia, mas é matéria. Nós é que estamos no processo. E à medida que nós vamos nos melhorando, claro, a psicosfera em torno de nós também melhora. Não só nós, os encarnados, né? Porque existem encarnados no plano dos desencarnados, que também é espiritual, que estão no mesmo nível que nós. E nós entramos assim, numa facilidade em contato com eles nesse processo. Então, falamos muito em mundo de regeneração, mas quem está em regeneração é aqui dentro, somos nós. Queremos dias melhores, queremos vivências melhores, queremos mais reajuste físico, mental, emocional, nós estamos buscando. Os mecanismos todos estão aí. A prece, a boa leitura saudável, a concentração, a meditação, o passe, a água fluidificada, instrumentos não nos faltam. A prática do Evangelho no lar, não tem medicamento melhor para nós, nesse equilíbrio que nós estamos buscando, e ainda estamos contribuindo com a humanidade inteira. Porque a equipe que trabalha com Jesus é uma equipe que vai muito mais além, independente de onde nós estejamos. E bem sabemos que se não formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos. A dor, em suas diversas fases, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois predispor a superação
do desconforto. Olha que interessante. A tendência é nos acomodarmos se nós não estamos sentindo nada. Está tudo bem, a gente vai levando. Mas um dia que aparece um espinho no pé, aí nós queremos melhorar, nós queremos mudar. Então é superação. Vai deixar de existir? Vai. Porque um dia nós vamos habitar corpos mais saudáveis, porque nós seremos espíritos mais saudáveis, que é que Jesus já dizia lá no Evangelho: deixai-me a mim os coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, obsidiados, todos aqueles estropiados da época, transfere para o espiritual, desajustado pelo egoísmo, pela falta do perdão, pelo desejo do mal, da vingança. Tudo isso desestrutura a nossa condição de espírito. Nós criamos, mas ele diz assim: os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. O problema está nos excessos. Passou da conta, o organismo avisa. Passou do limite, a lei natural avisa. Até água, se nós tomarmos demais, o corpo avisa. Na verdade, isso faz parte da lei divina, que é a lei natural. E paixões desenfreadas, que muitas vezes pensamos que buscamos a paz ali nesse processo, e muito pelo contrário, podemos estar buscando algo negativo para o futuro. E ele diz assim: Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência, a lei divina está gravada no seu próprio coração. Aí vem Kardec e pergunta para a equipe espiritual: onde é que está mesmo a lei divina? E eles respondem que está onde? Na consciência do ser. Todo espírito sabe qual é a sua destinação. Está escrito por Deus: seja espírito puro, seja espírito perfeito. Quando nós somos dotados de potencialidades divinas. Deus é o Criador, continuará sendo sempre. E nós seremos sempre criaturas, porque fomos criados ou emanados de Deus, como queira a palavra, mas nós seremos anjos um dia, que estaremos em outros mundos cumprindo com a lei de Deus. E aí não existirá dor, não existirá ódio, não existirá egoísmo nem maldade, porque os seres já estão vivendo um estado de felicidade, até um dia absorver a felicidade plena. Essa é a nossa destinação. Então está gravado em nossa própria consciência o que nós precisamos fazer. Eu costumo sempre lembrar que muitas vezes nós pedimos a Deus: meu Deus, me dê paciência, me dê coragem, me dê. Deus não dá, porque já está tudo em nós. Nós precisamos desenvolver tudo, porque quando pedimos paciência, o que é que acontece? Uma série de situações que vão nos levar a exercitar a tal da paciência. E a gente não se dá conta disso. Hoje, quanto mais eu peço a Deus, mais é por aí. Porque nós já estamos prontos. Somos espíritos, seres integrais, em experiências humanas. Estamos aqui no corpo. Daqui a algum tempo, quando nós sairmos daqui, todos vamos repousar no corpo e vamos nos desdobrar, sair do corpo e adentrar no plano sutil, onde vamos encontrar pessoas encarnadas, desencarnadas, parentes, amigos, seja quem for. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Quando volta, tem pessoas que dizem: não sonho nada, porque eu deito com uma pedra, levanto com uma pedra e não lembro de nada. Mas todos temos essa experiência fora da matéria que nós chamamos sonhos. Então são desses momentos que os nossos mentores espirituais, que estão nos acompanhando, chegam mais próximo a nós. A saber como é que nós estamos, o que é que precisamos curar em nós que está incomodando, que dor é,
É uma dor física? Buscamos a medicina convencional. É uma dor moral? Buscamos a medicina espiritual, psicológica, a terapia, o terapeuta que pode nos auxiliar. Verdade? Nós que falemos, um dos efeitos da pandemia, estamos vivenciando hoje no dia a dia, que é a ansiedade e o estresse. Já havia sido previsto pelos médicos da época, daqui, da agora, que é natural e normal, porque nós ainda não éramos uma humanidade de pandemia. Mas agora já somos, já passamos por ela, já estamos aqui. Já temos o que contar, né? Alguns retornaram ao plano espiritual, outros ainda estamos aqui, fazendo a caminhada para que haja melhoria entre nós. E aí vem a doutrina e nos esclarece, com todo esse potencial que nós temos em mãos, que nós podemos fazer a nossa parte. E quando fazemos por nós, estamos fazendo também pelo outro. Que o mestre disse, ama a teu próximo como o mestre, como a ti mesmo. Cuide de você, você está cuidando do outro. Será menos um a dar trabalho à lei, será menos um a estar praticando atos indevidos, será menos um a estar na violência. Como diz Gandhi, o amor de um único homem pode neutralizar o ódio de milhões. Porque o amor é a tônica divina. Nós estamos aqui dotados também desse grande sentimento que se chama amor. É óbvio que ninguém em sã consciência quer a dor para si, nem para os outros, nem para os amados. Mas buscar a felicidade de maneira equivocada também pode provocar a dor. Felicidade de maneira equivocada. Alguns pensam e acreditam que a felicidade está no ter, possuir tudo de ordem material que seja possível. Por engano, nós estamos vendo aí que as criaturas estão retornando ao plano espiritual e não estão levando nada de ordem material. Lembremos de Jesus, ele disse, onde estiver o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui dentro de nós próprios? Que bagagem, que ações são essas? Essas sim, caminharão conosco, aqui encarnado, desencarnado, em qualquer planeta, em qualquer lugar, porque são as nossas ações. E a matéria toda fica aqui. E ele diz assim, um número grande de pessoas criam para si complicados e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. Prazer. Quanto prazer enganoso está aí, e as criaturas estão mergulhando. E depois as consequências não são nada agradáveis para essa encarnação ou para encarnações futuras. Aí repito, quer o indivíduo acredite ou não, a reencarnação é lei divina, não é lei dos homens, não é lei de crença, não é lei religiosa, é lei divina. O que o Espiritismo veio fazer foi revelar tudo o que faz parte da nossa vida que nós não estávamos lembrando. Veio dizer que Deus é criador e mantenedor. Como criador, ele cria dois princípios, princípio material e princípio espiritual, matéria. Mas existem matérias não só igual a essa, como mais sutis, que os homens ainda não conhecem. E o espírito, para evoluir, é preciso estar atrelado à matéria como o corpo que nós utilizamos. Evoluir aonde? Nos mundos. Pluralidade dos mundos habitados. Por que Deus criaria? Será? Para alguns só existe o planeta Terra, com seres, e olha o nível que nós estamos no planeta Terra. E a doutrina veio nos dizer, afirmando Jesus lá no passado, quando ele disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas é necessário que eu vá, e eu vou preparar o lugar. Quando vocês estiverem equipados, nós todos estaremos juntos. Ou seja, quando vocês evoluírem ao ponto de que eu evoluir, nós nos encontraremos por aí. A comunicabilidade dos espíritos não foi criada pela doutrina. Não é de hoje que os espíritos se comunicam conosco, encarnados e desencarnados, desde que nós estamos na Terra.
E Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, porque a doutrina espírita também é uma doutrina cristã. Embora alguns pensem que é de outra forma, mas não é. É doutrina cristã. Livro dos Espíritos, mais uma vez, questão 258. Kardec pergunta: no estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer enquanto está encarnado? Estado errante é o estado que nós ficamos e ficaremos depois que sairmos desta encarnação. Porque ainda precisaremos voltar. Só está em estado errante o espírito que ainda não alcançou a perfeição. E aí ele pergunta: será que nós temos consciência da previsão do que vai nos acontecer aqui agora nesta encarnação? E eles responderam: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. O gênero, no geral, nós podemos saber. No momento do planejamento, se tivermos condições de palpitar, a gente também palpita. Se não tivermos, nós viemos do jeito que eles desejarem, porque nós acreditamos que eles são maiores e mais evoluídos que nós. Então, o gênero vai conviver em determinado núcleo familiar, fulano vai estar lá, ciclano também, beltrano, que foi aquele inimigo do passado, vai vir, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o esposo, a mãe, pode ser o irmão, aquele que vem dar bem trabalho, que só falta carregar água no cesto e... Esse pessoal não acredita, né? Não é assim o ditado? Faço de tudo, só falta carregar água no cesto, mas eu nunca estou correto, é isso mesmo. É o passado. Fulano nos conhece de lá. Será que mudou nada? Que nada. Está ali junto o tempo todo, a encarnação toda. Quando sair dessa, graças a Deus, era você que me dava tanto trabalho. Já me perdoou agora já, sim, agora já. Porque nós estamos aqui para isso, né? Então, a escolha das provas, o momento da reencarnação é interessante. Segundo os estudiosos, eles nos dizem que existem 3 tipos. A expiação compulsória, aquele espírito que está no estado degradante no plano espiritual, sofrido, fez muita coisa ruim aqui enquanto encarnado, desestruturou emocionalmente, psiquicamente, perispiritualmente, chega lá, vai ser internado, emergência. E o sofrimento é tão grande que eles colocam no corpo físico imediatamente para vir para cá. O indivíduo não tem consciência que reencarnou porque está doente. Eu costumo comparar com alguém que está conosco em casa e passa mal, desmaia. A gente não chega lá e pergunta: quer ir para o médico? Não, a gente vai e leva. Chega no hospital, vai para a UTI. Depois de alguns dias teve liberdade e voltou e disse: graças a Deus, obrigado por vocês me levaram. Se não, não é assim? Então é algo parecido com quem vem de lá para cá. O segundo tipo é a reencarnação conversada. Alguns espíritos sabem que vão reencarnar, vão para as palestras, para os colóquios, para os grupos de estudos, ouvir os mentores. Daqui a 20 anos, 30, 40, 50, você vai reencarnar, 100. Aí já está se preparando para voltar para a matéria. E aí diz: olha, eu quero levar a mediunidade para poder ver se eu apresso a minha encarnação. Então vai estudar, vai se preparar, porque daqui a 50 anos você vai estar lá. E aí a gente começa a se preparar, coisa e tal. Quando chega aqui, começa a reclamar. Eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, porque eu estou passando por tudo. Nós somos um caso sério, né? Minha avó dizia que só mané de Jesus para entender as criaturas humanas, porque nós somos assim. E o terceiro tipo é a reencarnação livre, de espíritos evoluídos, como por exemplo uma Joana de Anjos, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel. Eles próprios podem planejar a sua encarnação. Isso aí eu vou voltar. Para quê? Eu quero ajudar o povo lá, ajudar um grupo maior, um grupo de família. Planejam, reencarnam e vêm para cá com a sua missão. Como nós sabemos que Emmanuel está aqui no Brasil, né? Encarnado em São Paulo, que ele já havia dito a Chico: quando você desencarnar, eu reencarno. Está com mais de 20 anos, cumprindo uma tarefa, uma missão aqui. E nós estamos aqui.
no meio aqui, nós não sabemos quem está aqui no nosso meio. De repente tem algum espírito, né, elevado que está nos auxiliando, nos acompanhando, nos instruindo, nos estimulando em qualquer parte. Porque a misericórdia divina é assim. E a dor vai sanando. A dor vai desaparecendo, porque nós estamos tomando os medicamentos necessários. E a finalidade sempre é servir e ser útil a Jesus, a causa. Então, esse é um dos motivos deles decidirem vir, não é? Exatamente. Vem nos auxiliar, vem trabalhar. A plena de espíritos que trabalham com Jesus é inumerável. Agora, com a pandemia, mais um momento, tivemos notícias do lado de lá. Espíritos de vários países, de várias localidades, de outros planetas, todos se uniram. Ele disse, chegou a hora do planeta Terra, a humanidade do planeta Terra precisa de ajuda, como aconteceu lá em Capela, né? Os espíritos foram deportados para cá, e ele disse que nós estamos vivendo o mesmo que eles passaram lá. Quantos espíritos retornaram? Graças à lei de causa e efeito. Diz respeito à contabilidade que o próprio espírito, o indivíduo, gera para si. São os créditos ou débitos acumulados no decorrer da sua trajetória. Tenho certeza, todos nós temos créditos perante a lei de Deus, que já fizemos algo de bom e continuamos fazendo. Assim como também temos débitos, que são os débitos, algo que nós fizemos incorretamente por ignorância. Porque o mal é fruto da ignorância do espírito, desconhece. Tem muitos que estão por aí praticantes que nada, que vida espiritual que nada, eu vou continuar nada, eu faço, aconteça, por engano. As obras de André Luiz, através de Chico, nos mostram o estado espiritual de muitos que partilham nessa condição, né? Então nós estamos aqui para nos ajudar, para ajudar a humanidade também. Para fazer esse trabalho de renovação íntima que só nós podemos fazer. Aqui uma mensagem de Leon Denis que eu trouxe para a nossa reflexão. A obra se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito de Deus para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, que é única e duradoura. A dor é apenas um meio de que usa o poder infinito de Deus para nos chamarmos a atenção, dizer, olha, está doendo, está incomodando, tem que buscar melhoria. Por quê? Foi gerado em algum outro momento. Porque nós estamos fadados a espíritos perfeitos. Diz Hamed, nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Verdade? Quantos amanheceu o dia, está chovendo, está reclamando que está chovendo. Amanheceu o dia, está fazendo sol, está fazendo muito sol. Está fazendo muito calor, está fazendo muito frio. E alguém nos disse, se Deus ouvisse as nossas reclamações, aí sim, seria castigo. Mas a lei de vida está estabelecida, independente dos espíritos. Um dia, nós vamos compreender. Lá no Pai Nosso, Jesus nos diz, Pai, seja feita a vossa vontade. Aonde? Na terra e no céu. Os céus são os mundos íntimos, felizes. A vontade do Pai se faz, independente de nós, porque é a vontade divina. E a vontade divina é melhor. Só pode ser. E aí, quando nós vamos estudando, aprendendo, compreendendo, aplicando, nós vamos melhorando a cada dia. E o grande médico de almas que nós todos conhecemos, Jesus de Nazaré, ele diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida plena e abundante. Está lá no capítulo de João, versículo 10. Jesus veio à terra e continua conosco. Por isso que ele não vai voltar, porque ele nunca saiu. Continua amparando a humanidade como um todo, para que nós tenhamos vida de qualidade em todos os sentidos falando. A começar pela vida espiritual. A vida espiritual, a vida material, o respeito, a dedicação, a afinidade, despertar a fraternidade, que em verdade todos nós, o único laço que vai permanecer entre nós é o de fraternidade, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai,
do mesmo Criador. Então, evitemos a dor, mas a dor é benéfica. Lá no Evangelho, capítulo 5, fala do mal e do remédio. Tem o mal sofrer e tem o bem sofrer. Tem aqueles que aproveitam para dar um salto de qualidade. E tem outros que afundam só na lamentação. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Não foi por acaso que nós tiramos o tema desse livro de Leon Denis, que eu gosto muito dele. Leon Denis, para mim, é um ser que trouxe muito ensinamento, né? E esse livro é fantástico. O problema do ser, do destino e da dor. Recomendo quem quiser ler. Vale a pena. Troque aí, por favor. Cadê Júnior para colocar Uma música aqui. Dá para colocar uma música para a gente. Elevar o nosso pensamento. Então, a partir de hoje, ninguém pode dizer que não sabe que a dor é um remédio, né? Depois dessas Palavras maravilhosas que ouvimos a respeito. Procurem ler o capítulo 5 quando chegar em casa. É sempre bom fixar aquilo que ouvimos, porque lendo a gente consegue captar melhor. Solidifica aquilo que ouvimos agora. É sempre importante. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus, nosso Pai maior, a Joana, a mentora dessa casa, e a todos os espíritos que aqui militam no bem, na paz. Agradecer pela vida, agradecer pela nossa família, agradecer por estimular que nós busquemos o conhecimento que liberta a consciência, pois é de suma importância que reflitamos sempre todo e qualquer ensinamento segundo a minha perspectiva de vida, para que então eu possa criar a minha própria verdade. Que ela seja sempre colocada sob o crivo da razão, do bom senso, para que eu minimize os meus erros e assim me aproxime cada vez mais daquela que é a baliza da vida, que é a lei divina. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que no desprendimento do sono possamos buscar estudo, seminários, locais onde podemos ouvir pessoas que possam nos instruir cada vez mais, pois espíritos também estão vivos como nós, e assim galgarmos dia a dia aquela quantidade de conhecimento que foi possível a mim, mas que eu não fique parado. E assim eu desenvolva a minha capacidade de percepção de tudo que existe ao meu redor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, mais uma vez nessa noite. Obrigado ao nosso irmão que veio no seu desprendimento, saiu da sua residência, do seu trabalho, veio até aqui nos trazer este conhecimento. Edivaldo César. Que Deus o ilumine cada vez mais e que lhe traga paz em seu coração. Agradecidos mais uma vez, vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de servir, estudar, aprender e colocar em prática, né? Que é o melhor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Gente, uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção.